Oi, 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 tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio, uma edição do nosso podcast Confie no Processo. Antes da gente continuar, quero lembrar que esse aqui é um espaço de pessoas de Deus. Aqui nós vamos falar sobre as ações do Espírito Santo, sobre o quanto Jesus tem contribuído e nos carregado no colo por toda a nossa existência. E aqui a gente é um espaço que é genuinamente para falar sobre espiritualidade. Por isso eu te peço, curte, comenta, compartilha esse link, aciona o sininho, que pelo menos 2 vezes por mês nós temos um episódio novo aqui. Na descrição desse vídeo tem todas as formas de contato conosco. Esse é um podcast que precisa ser financiado. Por quê? Porque nós financiamos um projeto que hoje está no Quênia, chamado Eu Tô no Quênia, um projeto missionário de levar o evangelho a todas as nações do mundo. Nossa missão aqui é tão somente abrir a nossa boca para falar de Deus a todos os povos e a todas as nações. E nessa minha caminhada aqui, que já faz quase 4 anos de conversão, de entendimento de quem é Deus, de Deus na minha vida, eu trago hoje para conversar conosco um grande amigo meu, uma pessoa pela qual eu tenho grande admiração e grande estima, e que nós tivemos a oportunidade de, em determinado momento da nossa vida, pouco mais de 1 ano e meio, de ter uma vivência espiritual inesquecível, tanto para mim quanto para ele. E a dele também é inesquecível para mim. Meu amigo querido, empresário, um consultor de grandes empresários, de grandes pessoas desse país, Celso Cecconi. Mais uma pessoa que é rendida a Jesus. Meu amigo, obrigada por vir aqui compartilhar a tua história. Um homem tão ocupado, um homem que está em tantos lugares, tão diversificados com tantas pessoas, mas que eu tenho certeza que tem uma missão muito grande, além de contribuir com empresas, de transformar, ajudar pessoas a transformarem seus patrimônios e suas empresas. Quem é o Celso? O Celso, então, eu tô até emocionado, que engraçado, né? É engraçado, esse Jesus é danado. Eu tava começando a relembrar. Eu acho que existia, nós somos marcados por algumas fases na vida, né? Se você perguntasse para mim quem eu era há 2 anos atrás, eu diria uma coisa. Hoje eu digo que eu sou um filho de Deus. E eu quero ser usado por Ele o tempo todo. São as das minhas orações. Não é porque eu estou aqui falando, eu não preciso disso. Não sei porque eu me emocionei tanto assim, mas eu preciso de Jesus. Eu não conhecia. Eu fui kardecista, médium, fazia cirurgia espiritual. A gente fazia... não que foi uma fase que a gente viveu, né? Todos vivemos fases, né? Eu venho também de uma família extremamente católica, né? De acreditar muito... Vou botar um lencinho aqui na nossa mesa, na nossa vivência aqui. Olha só, eu tô chorando já. Eu venho também de uma vivência... E que eu hoje acredito, Celso, que essa minha vivência espiritual anterior ajudou a construir a minha fé. Eu também acho. Eu tenho muita certeza disso. Eu tenho certeza disso também. Deus nos pega de jeitos diferentes, né? Uhum. E quando eu conheci Jesus através do Paulo Vieira, né? Uhum. No treinamento do Paulo Vieira, ele fala de inteligência emocional, mas fala de Jesus muito Paulo tempo. Vieira, né? da Febracis, né? Então, honrar ele sempre. E foi engraçado porque quando ele falava, eu saí do treinamento, forte, impactante, quem puder fazer, faça método CIS, que realmente é muito bom. E eu ia para o centro e eu não ouvia Deus. Eu não ouvi falar de Jesus. No centro espírita, no caso. Espírita. Falava muito de espiritualidade, de Allan Kardec. Fala, caramba, não que... Cada um na sua. Eu respeito, cada eu sempre falo que a gente sua, né? E aí eu comecei a ouvir e falava, mas cadê? Não estou ouvindo falar de Deus aqui, de Jesus. E foi muito doido isso. Ali eu liguei para um amigo, que eu sabia que ele era evangélico, Jairo, vem cá, eu preciso falar contigo, vem aqui. Ele morava próximo, ele foi na minha casa,
Ele falou coisas que eu não concordava, porque o kardecista tem uma linha de reencarnação e a Bíblia fala outra coisa, né? E depois eu me vejo, que loucura isso, eu me vejo indo num culto da igreja dele, bola de neve, foi muito bom na minha vida. Na semana subsequente eu me batizo, minha mulher não foi comigo, não foi a primeira vez, não foi na segunda vez. Que interessante, eu achei que a Kátia que tinha te puxado, não, foi o contrário. Foi o contrário, não foi, ela teimosa, ela não foi na primeira, eu tô indo, Kátia, vai comigo? Não, não vou. Segunda, terceira, quarta, quinta, e depois, hoje eu vou com você. E aí depois eu vejo minha filha se batizando, meu genro, minha cunhada, meu filho, namorada do meu filho. E aí começou a acho que tudo se dá um certo rumo de que aqui nós temos que depender de Deus. Eu acho que quanto mais dependência nós temos, mais leve fica a nossa vida. A gente não tem força para nada, Carla. A gente é tão frágil. Achamos que somos tão poderosos, mas tão frágil que nós somos. Então quando a gente deixa... E não é fácil, né? Deixar a vida na mão de Deus. Não é fácil quando você não tem fé. Mas quando você pratica, eu acho que a fé é praticada. A fé é treino. A fé tem que ser usada. Hoje minha vida é mais leve. Eu acredito que ela... Eu sou diferente. Sou diferente do que eu era. Eu queria tudo fazer com as minhas, do meu jeito, da minha forma. Eu sei de tudo. Eu sou o bonzão. Tem, né? E quando eu aprendi que eu não era nada sem Jesus, que Ele me coloca em cada lugar. Eu sento em mesas que eu jamais pensei. E todos são cristãos. Hoje o meu network, a grande maioria, são de pessoas de muito sucesso, que falam de Jesus nas mesas que nós sentamos. Eu acredito que Deus fala comigo através de pessoas. Pessoas que Ele coloca. E às vezes eu não entendo, que caramba, por que acontece isso? Aí depois você acaba entendendo que foi Ele que fez. Que a gente não faz nada. O que eu sei de vendas, foi Ele que fez. E é tão gostoso isso, cara. É muito bom. É um choro de felicidade, sabe? É um choro de libertação. Eu sempre falo isso, que todas as vezes que eu choro, é essa coisa do Espírito Santo dentro da gente. Enquanto o Celso se acalma. Uma vez eu estava conversando com o Luan, com o teu genro. Uhum. E a gente estava assim... E o Celso, né? O Celso O Celso de repente explodiu. E aí ele disse para mim, Carla, a dedicação do Celso a Deus é um negócio absurdo. Absurdo. O Celso tem feito uma rotina, o Celso criou uma rotina, o Celso criou para ele essa verdade de que Deus é que manda na vida dele. O Luan falou isso para mim e eu achei aquilo muito forte e me remeteu a um episódio que eu já te falei aqui, já te recordei da data do dia 23 de março de 2023, que foi muito impactante. Eu não lembrava da data, você me lembrou, me fez lembrar. Eu lembro porque eu passei por um grande milagre, que eu ainda vou contar aqui, esse milagre que eu passei nesse dia. E estávamos juntos no mesmo lugar, né? E eu vi ali uma pessoa que eu tinha conhecido um pouco antes, que eu conheci a Kátia um pouquinho antes, lá na Febracis, e conhecia muito de oi. A gente nunca chegou a fazer treinamento juntos, né? Nunca fizemos. E ali eu vi uma pessoa chegando para um retiro espiritual e saindo uma outra pessoa. Eu vi ali uma grande transformação no Celso. E de lá para cá eu vejo o Celso realmente uma pessoa muito entregue, transformando a sua vida. E isso é uma coisa que me alegra muito o meu coração. É todo dia. Eu acho que existem marcos, mas se aproximar de Jesus é todo dia. É convivência. O amor é todo dia. Por exemplo, se eu tenho um grande amigo que se distancia de mim, ele vai continuar sendo um grande amigo, mas o meu amor por ele vai se distanciar. Então é que nem uma plantinha, eu tenho que regar todo dia. Eu não posso pôr muito, não posso pôr pouco, tenho que pôr
a quantidade certa. E a busca por Jesus é o todo dia. Então é todo dia a gente... O pastor falou outro dia, me chamou, os pastores vivem me chamando para falar algumas coisas. E um pastor falou assim, Celso, você precisa, um tempo atrás, você precisa depender mais de Deus. E eu falei, caramba, o que você está dizendo com isso? Eu não estou entendendo. E aí eu comecei a entender o que é depender. Faz a sua parte, mas não se preocupa. Pede orientação, faz a sua orientação, faz a sua oração. Né? Então é todo dia, amiga. Todo dia a gente tem que buscar Jesus, senão a gente vai se distanciando dele. E quais são os marcos que tu consegue identificar da presença na tua rotina, no teu dia a dia? E que às vezes as pessoas podem até achar que tu tá meio doido. Eu falo nas minhas consultorias, quando eu tenho brecha, eu falo de Jesus, né? Então, começo muitas reuniões orando mesmo, para pedir para que ele esteja presente, para que ele possa nos capacitar o tempo todo em coisa que a gente não sabe. Mas o Muriá foi uma delas, o método CIS foi uma delas, né? Para mim o método CIS foi... Quando é que tu fez o método CIS? É o de Balneário? Eu fiz no Balneário. Foi no de Balneário. Eu tinha feito o método CIS remoto, da pandemia. Mas o presencial foi em Balneário. Não lembro. Sou péssimo de data. É agosto de 2022. Olha só, 2 anos, né? É junho de 2022, na verdade. Parece que faz uma eternidade já. Muita coisa mudou. Mas muita coisa mudou. Muita coisa mudou. E foi lá, o método CIS foi impactante, porque o método CIS para mim é uma coisa de Deus mesmo. Né? Paulo Vieira, ele é usado para isso. Ali foi um marco na minha vida. Teve um marco do Muriá também. Eu estou em busca sempre, né? Esse ano eu comecei colocando uma primícia na minha vida. Deus em primeiro lugar. Às vezes a gente dá uma bobeada, a gente esquece um pouquinho, mas Deus em primeiro lugar. E a igreja que eu vou hoje também foi um marco, tá? Hoje a igreja que eu frequento, que é mais em Cristo, me aproximou muito dos pastores. Então eu também me ajuda muito o conhecimento. Hoje a gente está fazendo o primeiro GC na minha casa, que é a GC dos Homens Corajosos, na minha casa. Né? Eu abri a porta para os Homens Corajosos, que é o Ministério de Homens. O que é Ministério de Homem? É um ministério que diz as características de um homem de Deus. Ser o sacerdote do lar, um homem honrado, respeitoso, firme, mas amoroso e assim por diante, né? Então hoje também eu acredito que seja um novo marco na minha vida. Estou abrindo a minha casa para homens irem orar e aprender com a palavra de Deus. Hoje também é um novo marco. Todo mundo tem como marco, mais recentemente, a pandemia. Quem é esse Celso de antes da pandemia para esse Celso de agora? Eu acho que foi na pandemia. Na pandemia aconteceu tudo isso, né? A pandemia, ela quebrou empresas ou levantou empresas. Empresas têm pessoas, ou elas se levantaram ou elas caíram. Eu fui um desses que se levantou. Durante a pandemia? Durante a pandemia. Completamente diferente. Eu fui mediano, achava que estava tudo bem. Aí quando você começa a ouvir que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância, e se não está abundante tem coisa errada, tem disfunção, e a gente consegue corrigir isso, então eu acredito muito nisso, que a gente pode ir muito mais do que a gente imagina, porque tem Jesus nos guiando. As pessoas falam muito, né? A gente que é coach, Celso também é coach, Master Coach. Intercoach. Intercoach, a pessoa é assim, internacional. A coisa é grandiosa. E as pessoas confundem muito, acham que nós, coaches, estamos tentando entrar ou ocupar lugar de pastores, né? E nós temos hoje muitos pastores que são coaches e que trazem essa ferramenta. E eu gosto sempre de explicitar uma coisa. A ferramenta que o Paulo Vieira desenvolveu, que é a primeira que todos nós fazemos, que é o MAS, que é o Mapa da Autoavaliação da Vida Sistêmica. O primeiro pilar da vida sistêmica que o Paulo Vieira coloca é o pilar da espiritualidade. E de todos os processos que eu já fiz e que já participei, que já apliquei, todas as pessoas que não desenvolvem a espiritualidade, todas as pessoas que se negam à espiritualidade, elas vão
a derrota. Muito mais rápido do que qualquer outra coisa. Não tem jeito se não fortalecer, se não for espiritual. Você pode fazer o que você quiser. Acho que o pilar mais forte que tem que ter é o... Claro que você não pode ficar aquele bitolado o tempo todo, né, fazendo e tal. Mas você tem que estar próximo de Deus o mais que você puder. A espiritualidade é convivência com Deus. E eu vou falar do que eu acredito. Eu acredito muito que ir na igreja, ir em culto, nos fortalece. Porque ali você convive com pessoas, você escuta a palavra. Então, eu acredito muito que a gente deve seguir esse caminho de ir num templo, né? De que fala para ouvir a palavra de Deus e sentir a presença dele. E qual é o ritual que tu adota todos os dias? Como é que funciona o teu ritual com Deus? Olha, isso me acalma muito. Eu acordar cedo. Eu acordar muito cedo. É muito cedo aqui, horas? Eu acordar às 4:30 da manhã. Para ser um momento meu. Porque senão a gente já começa o dia na loucura. E eu percebo que quando eu entro... Às vezes não dá, porque às vezes você está em viagem. Então, você está no hotel e muda a rotina. Eu sou muito de rotina. E quando muda a minha rotina, eu não consigo seguir isso. Mas agora, por exemplo, que eu estou em casa, eu acordo 4:30 da manhã, tomo meu banho, faço minha barba, coloco minha roupa e eu vou para o meu escritório, coloco uma musiquinha de Jesus ambiente, pego a Bíblia, eu leio, eu faço uma devocional, eu ajoelho, eu peço para que ele esteja comigo. É todo dia. Quando isso não acontece, eu me sinto fraco. Quando isso acontece, eu me sinto forte. Então, eu acredito que você começando o dia nesta presença, tudo fica mais leve. Leveza. Jesus foi leve. Jesus não foi pesado. A natureza é leve. Ela só é revolta quando ela tem que corrigir alguma coisa. Mas ela é fluídica. Então, se não está leve, a gente tem coisa errada. Celso, nesse período teu de conversão, que a gente está falando aí, com certeza muitas barreiras se levantaram na tua frente. Como é que supera isso? Sem medo. Como é que supera? Assim, o medo vai existir, né? Ele vem. Mas medo tem que superar. O medo não pode paralisar. O medo tem que ser um termômetro. Só um termômetro. E eu te falei isso, e às vezes eu me pego em algumas situações de o que fazer, como fazer, se fazer ou não. Eu escuto uma vozinha dizendo: filho, só continua. Só vai. Só vai porque ele está guiando. Não sou eu. Não é você. É ele que está guiando. Então, como é que você supera? Indo. Não tenho como não ir. Se ele está mandando, eu vou. Se eu tenho que fazer o que eu estou fazendo, estou tomando um monte de decisão difícil. Um monte, coisa que eu jamais pensei que fosse fazer. Estou indo para um nível diferente agora. Porque eu tenho que fazer. Então, não sei o que fazer. Até dinheiro brota. Brota. Falar que é louco. Depois eu conto uns casos aí. Então, só vai. Só vai. Qual a outra opção? Parar? É ficar para trás? Pelo amor de Deus. Só continua. Só vai em frente. Só vai em frente. Conta pra gente agora um episódio, que tu falou que daqui a pouco eu conto, eu quero saber agora. Não, vários, por exemplo, hoje eu moro... Vou dar um exemplo. Eu saí de São Paulo. Eu vim de São Paulo, capitalizado, vendi um apartamento e vim para São Paulo. E vim para Florianópolis. Se você pegar o Celso de São Paulo e o Celso de Florianópolis, é outro completamente diferente. Eu nunca tive... Não é que eu não tive medo. Eu tinha medo, mas eu sempre fiz o que tinha que ser feito. Mas agora eu tenho certeza que não sou eu que faço. Não sei se estou sendo redundante nisso, mas muitos episódios tem um que eu não queria falar agora, porque eu não me sinto muita vontade, mas por exemplo, agora a gente comprou uma casa de alguns milhões,
não gosto de falar sobre isso. Estou indo para uma empresa muito maior, né? E de onde vem? Do meu trabalho, é óbvio, mas são coisas que Deus está colocando na minha vida. Sou eu que me capacitei? Não sou eu, não tenho essa capacidade toda. Então, o que acontece na minha vida hoje, meu filho falou para mim outro dia, nossa pai, nossa vida mudou, né? E mudou depois disso, depois que eu entendi que não era eu. Não era eu. Como é que eu vou fazer tudo isso que estou fazendo? Não tenho capacidade para tudo isso. É muito desafio, cara. É muita conversa interna. É muita historinha que a gente conta para nós mesmos. Mas quando você tem um Deus que guia, que te leva, e você fala, só vai. Só vai. Tem outra opção. Inclusive, hoje não era nem para tu ter vindo, que tu tava numa semana... Uma semana eu falei, mas eu vou, eu que preciso ir. Então, cara, quando as pessoas me perguntam algumas coisas, eu digo, cara, só vai. É tão fácil, Tem medo? O medo é um termômetro para de repente desviar, mas medo não pode parar, pelo amor de Deus. O medo é um termômetro. É um termômetro. Que caminho que eu vou agora, eu vou depois, mas eu vou. O que eu tenho que pensar? Que ação que eu tenho que tomar? Esse teu não para tem muito a ver com o nome do nosso... Esse lema que a gente adotou, que é confiar no processo. É um degrau por vez e é muitas vezes muito dolorido. Muito dolorido. Eu sinto muitas dores mesmo. Eu e o Rubinho estamos vivendo um ano muito desafiador, mas a gente olha lá para frente, né, e pensa, o processo. Tem que cumprir, tem que passar, porque tem aquele papo, né, Deus levanta os improváveis, né? E a gente torce para que sejamos um improvável, e eu acredito muito nisso. Nós somos um milagre. Quanto mais tribulação você vive, mais próximo do seu propósito você está. Só continua. Quanto mais você faz, mais você incomoda quem não quer que você cresça. Então, se está te incomodando, se você está com essa tribulação, é porque você está incomodando. Então, eu acredito muito nisso, tá? A gente não vê o que está acontecendo. A gente é muito limitado. Mas tem um mundo espiritual que é muito presente. Na Bíblia diz isso. É muito forte o ataque espiritual que nós vivemos, né? Então, só não pode parar. Isso é muito bom, né? Só não pode parar e dizer assim, o que mais que eu tenho que fazer? Como é que eu posso me envolver mais com Jesus? Uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem aqui. Quando, em que momento tu identificou qual era o teu propósito? Cara, posso ser sincero? Eu tô ainda com dúvida. Eu sei que é muito maior do que eu tô vivendo hoje. Porque hoje eu falo de consultoria comercial, de gestão de gente, de aumentar a venda, mas tem mais aí. Tem alguma coisa que eu ainda não descobri. Mas eu vou descobrir. Que vai. E eu não vou parar. Não tá parando, né? Qual é o meu propósito hoje? Se eu falar, meu propósito é ajudar as empresas a venderem mais, é uma coisa que eu gosto, eu vivi isso. Mas eu acho que tem mais. E eu ainda não sei o que é. E tem uma coisa muito interessante que eu gosto muito da igreja que tu frequenta. Gosto muito, admiro muito o pastor, o líder, né? Admiro muito o pastor Júnior Batista, admiro muito ele. E eu vejo a Mais de Cristo como uma igreja que trabalha e funciona quase que como uma empresa. Então, eu entendo muito isso. O Celso está lá porque o Celso tem alguma contribuição também a fazer nesse ambiente que ele vive, né? Essa tua visão de igreja hoje, de estrutura de igreja, de como que funciona, como é que é essa tua visão de igreja? A igreja é uma empresa, eu vejo como empresa mesmo. É totalmente necessário. Eu acho muito bonito o trabalho que eu não sei todas, vou dizer aqui, eu conheço, né? Muito sério. A igreja que eu tô é muito séria. Tem missão, tem tudo que você imagina. É um organismo vivo, violento, de Deus o tempo todo, fazendo o tempo todo, trazendo gente para Jesus o tempo todo.
É bonito de ver isso. É bonito de ver quando fala, quem aceita, quem quer vir aqui na frente, aceitar. Puxa, falei, mais uma vida salva. Mais uma alma que vai encontrar Jesus de alguma maneira. Não sei se agora ela foi chamada, ela foi colocar uma semente. Colocar uma semente ali. Então eu vejo igreja um papel muito legal. Alguma passagem, alguma história da Bíblia que seja muito marcante para ti, que tu carrega contigo? Puxa, eu falei, eu sigo isso mesmo, sempre. Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância para todos. Se a gente não tem, é porque nós não estamos nos achando como filhos de Deus. Somos filhos de Deus, vamos se apossar disso. Vamos trazer a nossa identidade como filhos de Deus. Eu não sei versículo, eu vejo a Bíblia. Eu também sou dessa, eu acho lindo as pessoas que sabem de cor e capítulo tal, versículo tal, eu não sei. Ai, que bom, isso me conforta. Não, eu não sei, eu gosto de ver provérbios e tal, mas eu gosto de ir para a igreja porque eles usam a palavra e colocam ela nos tempos de hoje, né? Mas eu acho que a gente pode muito mais, a gente pode muito mais do que a gente imagina. Se a gente se aproximar de Deus e nos apossarmos como filhos de Deus mesmo. Isso muda a minha vida. E muda a vida de muita gente. Eu sou um milagre. Tem uma música que eu te mostrei. Eu sou um milagre. Se eu não vou contar minha história hoje, um dia eu vou contar para as pessoas, mas eu tenho uma história muito doída. Muito doída. Muito diferente do que eu vivo hoje. Me transformei muito. Ainda não me sinto confortável de dizer ainda, tá? Mas da onde eu estava e aonde eu estou, só sendo um milagre. E quem fez foi Jesus. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não tenho prepotência nenhuma de dizer eu fiz. Eu não fiz bolhufas. Não fiz nada. E graças a Deus eu entendi isso. Quem faz não sou eu. Isso me traz gratidão. Isso me traz dizendo, puxa, eu estou sendo cuidado. Quero tanto ser cuidado. É tão bom saber que tem um pai que te olha. Que a gente quer ser cuidado, pô. Eu também. Tenho essa cara de fortão, desafios, mas, puxa. Empresário. Mas eu também quero ser cuidado. Tem hora que eu falo assim, Deus, muito obrigado por cuidar de mim. Porque sozinho eu não conseguia. Porque apareceu tudo que é lado. É do filho, é do funcionário, é da esposa, é do amigo, é do governo, é tudo. Então, não sei se eu te respondi a pergunta, mas é isso. Quando eu aprendi que ser filho de Deus me traz mais leveza e que Ele cuida de mim mesmo, isso não é da boca para fora. Isso é sentido mesmo. Ele cuida muito. Muito. O tempo todo. E a força que não te deixa desistir. O tempo todo. Se a gente prestar atenção, é que a gente não presta, é o tempo todo ele olhando. Quantas coisas acontecem que a gente nem sabe? Que ele fechou a porta. Eles fecham a porta. Fechou a porta, amigo, agradece que fechou a porta. Agradece que não deu certo esse contrato. Agradece que o funcionário saiu. Agradece. Porque ele que tá te cuidando. Agradece que perdeu o voo, agradece que furou o pneu. Agradece. Não tem coisa que eu não tenho que entender nada. Eu tenho que aceitar. Se eu for querer entender tudo, eu não vou conseguir entender nada. Então já aceita que a gente não tem que entender, a gente tem que aceitar quando vem de Deus. Só aceita. E não para. E não para e agradece. Agradece o dia. Agradece o sol. Agradece os dedos. Agradece ter levantado. Agradece. Quando você agradece, você diz, Jesus, eu estou feliz, Ele vai te dar mais. Mais. Senão Ele não vai dar. Você não é grato por nada. Só reclama, só murmura. O tempo todo. Como é que você vai crescer se você não é grato? Falei mais do que devia.
Mas é isso. Não falamos demais. Nunca a gente fala isso. demais quando a gente fala de Jesus, quando a gente fala da espiritualidade, daquilo que nos move. Nunca, amigo. É isso. Então é isso. A gente tem que ficar atento com o que ele faz o tempo todo. Obrigada por abrir o seu coração. Chorão, né? Acho que ninguém Tá dando chorão. Pois é, mas não imaginava esse Celso emocionado assim. Eu sou chorão às vezes. É? Quando fala de Jesus. Engraçado, né? Interessante. Interessante. Ele é muito forte. Obrigada, amigo. Obrigada por ter vindo aqui. Obrigado a você. Obrigada por esse dia. Muito obrigada. Muito obrigado também. Deus abençoe a sua vida. Você é muito importante na minha vida. Corta essas partes de choro aí. Não vai. Não vai dar. Aqui a gente só traz pessoas de Deus, pessoas de Jesus. E eu preciso muito do seu apoio, porque o Celso é um exemplo de pessoa vitoriosa e que entrega todas as suas vitórias na mão de quem tudo faz. E ele entrega na mão de quem tudo faz simplesmente porque ele é, além de grato, uma pessoa muito obediente. Quando a gente sabe quem a gente é e de quem a gente é filho, pode ter certeza que tudo se torna muito, muito, muito mais fácil. Além daqui no YouTube, a gente está também lá no Instagram, estamos também no Spotify. Aqui tem o nosso endereço do nosso site, adquira os nossos produtos, que os nossos produtos ajudam a financiar o projeto Eu Tô no Quênia. Gustavo e Miriane já estão lá no Quênia, já estão na fase de aclimatação. Segue lá esse perfil também no Instagram, @Eu Tô no Quênia, e acompanhe tudo que eles têm vivido por lá. Eu tenho certeza que logo nós teremos notícias de pessoas sendo trazidas para Jesus e que sequer falam a minha língua, muito menos a língua que eles estão conversando lá. Pessoas que não entendem absolutamente do que a gente fala, mas que entendem que Deus está chegando naquele lugar. Vem com a gente, eu te espero no próximo episódio. Deus abençoe a sua vida, como tem generosamente e cuidadosamente abençoado a minha todos os minutos da minha existência. Até a próxima.